E tem aquela questão também, né, professor, que às vezes nem os pais sabem ao certo como estimular os filhos, né? Que a gente já vem falando aqui em tantas lives, né? Tem essa questão também, né, professor? Eu acredito que às vezes eles sabem alguma coisa básica, mas não sabem realmente como tirar o melhor proveito do filho em casa, por exemplo, né? Às vezes É isso mesmo. os pais são os ditadores, por exemplo, que vão lá, botam as regras e não sei o que e tal, mas às vezes não é só isso, né? Tem que ter um tratamento ali, né? Tem que ter a hora de lazer, a hora de estudar, a hora de aplicar. E é aquela questão, né? Quando você faz isso todos os dias, acaba virando um hábito, né? Até mesmo para uma criança, né? Não tenha dúvida. A questão aí, William, também é que muitas vezes, hoje, né, um recurso que os pais têm usado com muita frequência é o fato de deixar os filhos, por exemplo, na frente da televisão ou só com o celular, para que ele possa fazer as coisas dele. Então, muitas vezes está em casa, mas não tem o olhar do pai e da mãe para essa condição, por exemplo, educacional. Tem muitos pais que estão em casa, mas não ajudam a criança na hora, por exemplo, de estudar, né? Eles não estão ali, estão mexendo no celular, ou estão fazendo outra atividade, de ser comida, né? Fazendo um almoço, fazendo um jantar, o pai fazendo uma outra coisa, ou mesmo fazendo comida e jantar, porque os tempos hoje todo mundo faz comida, né? Então, o que acontece é que muitas vezes o tempo que a criança está em casa, ela não é nem se pensa em fazer alguma coisa para estimular, não diz para ler um livro, para ler Uhum. um conto, para contar uma história. Às vezes, esse contato de pais e filho tem diminuído bastante. Então, cada vez mais a criança fica dependente dessa estimulação do ambiente escolar, Uhum. entendeu? E aí você imagina, se o ambiente escolar for pobre em estimulação, né? Não for um ambiente propício para o desenvolvimento do cognitivo da criança, então a perda de tempo, porque você vê, ó, qual é o melhor período da neuroplasticidade? Quanto mais jovem, melhor. Uhum. Entende? Então, tipo, quando ele está ali na fase da educação infantil, nossa, o cérebro dela tá doido para mudança. Então, Entendi. estimulação nela. Adolescente, se você já acostumou com o cérebro estimulando direitinho, o adolescente já vem pronto, já vem maduro, né? Pronto para desenvolver o seu aprendizado por conta própria, já sabe como estudar, já sabe quantas horas ele precisa se dedicar por dia. Mas se isso não foi treinado lá quando era criança pelos pais ou pelos professores do ensino fundamental, quando chegar lá no segundo grau, por exemplo, né? E ele vai ter dificuldade para poder manter isso. E aí imagina no ambiente universitário, aí piorou mais ainda. Entendi, professor, entendi. E para a gente trabalhar essa neuroplasticidade, então, no dia a dia escolar, é com os professores, né? E como que os professores podem trabalhar isso, essa neuroplasticidade, em sala de aula? Então, quando você fala de neuroplasticidade, você depende dos dois fatores. Você depende de professores, do ambiente escolar, estou falando, né? Você Uhum. precisa de gestão, obviamente, que permita que o professor, né, desenvolva bem o seu trabalho, e o professor motivado com tudo aquilo, com as ferramentas, né, e sabendo como é que ele pode alcançar melhor o resultado com aquele grupo de alunos, naquele ambiente que ele está inserido lá, né? Uhum. Porque às vezes ele está lá com os alunos, mas ele usa uma estratégia que não atende muita expectativa, que não gera muito interesse, que não gera desconforto. Porque, William, assim, ó, no ambiente escolar, você tem que gerar um pouquinho de desconforto, mas tem que gerar um pouquinho de curiosidade para fazer, para sair, para a criança, para o indivíduo sair daquela zona de conforto, entendeu? Porque se for tudo fácil demais, ele perde o interesse. Se for difícil demais, ele perde o Desmotiva. interesse, né? Porque ele não Uhum. consegue dar conta. Então tem que ter uma curiosidade, com uma dificuldade média e participação. Então, depende do professor que saiba de tudo isso e depende do aluno que consiga sentir tudo isso. Então, quando a gente fala do ambiente escolar, são esses dois, os dois atores, vamos dizer assim, o professor como aquele que detém o conhecimento, que vai mediar e que tem que saber como é que ele vai alcançar o cérebro daquela criança para desenvolver o cognitivo da criança naquele tema que ele quer desenvolver, e o aluno, que tem que estar motivado, tem que estar atento, tem que ser um aluno ativo, né, como a gente sempre diz aqui, para desenvolver a sua capacidade cognitiva. Então, são dois atores, tanto o professor quanto o aluno. Entendi. Eu estava pensando aqui, né, professor, tem essa questão, né, que quando a gente está ali nos anos iniciais, né, os professores, eles têm mais controle, né, dos alunos, Isso. né. Isso a gente Uhum. consegue ter essa consciência. Então, ele consegue, talvez, trabalhar mais essa neuroplasticidade em sala de aula, porque ele vai lá e faz. E agora, num nível superior, onde todo mundo é adulto, né, eu fico pensando, como que o professor
né? Ele vai conseguir administrar uma boa aula, né? Se ele estimulasse a neuroplasticidade no indivíduo em sala de aula, como é que ele vai trazer isso para um ambiente onde todo mundo já é adulto, já tem um pouco de cognição, tem aquela questão do trabalho e tal? Tem alguma técnica, alguma forma que o professor faz hoje, por exemplo, com os alunos do professor? Então, William, isso é bem legal o que você falou, porque quando é criança, a criança é mais dependente do professor, de estimular, de gerar vamos dizer assim, um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais curioso, um ambiente mais motivador. Porque a criança não tem lá o seu cognitivo muito desenvolvido, então ela depende da estimulação ter qualidade, né? Agora, quando você fala já no nível superior, né, é um pouquinho diferente, porque esses caras já têm um certo grau de maturidade. Então, quando ele faz escolhas, né, meu aluno faz escolhas. Então, quando ele está lá, eu imagino que ele está motivado para estar ali. Entende? Por quê? Porque ele tem cérebro para fazer as escolhas. Ele já sabe, bom, vou escolher isso por causa disso, 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 disso. Se ele não tem, ele vai demonstrar no ambiente onde você está inserido, se ele participa, se ele é ativo, ele vai demonstrar que ele ainda é imaturo. Aí o professor pode entrar e ajudar, tipo, mostrando a importância daquele conteúdo na vida prática do curso que ele escolheu. Né? Eu uso algumas estratégias, cara. Eu uso, por exemplo, participação. O aluno que é quieto, eu tento torná-lo ativo, porque o aluno que é quieto, muitas vezes, qual é o problema do aluno quieto? Não é que ele seja um problema, mas o negócio é que quando o aluno é quieto demais, você não sabe o que se passa na cabeça dele. Então você não tem como ajudar. Então, por exemplo, você faz uma pergunta e aí para a galera tal, aí quem responde, você sabe, bom, eu sei o que ele está pensando. Não, olha só, falando, é bem isso, tal, beleza, isso, mas pensa nisso, nisso, nisso também. Aí o cara, legal, professor. Quer dizer, quando o cara fala, você entende o que está se passando na cabeça dele. Mas quando o cara fica quietão, você não tem noção do que se passa na cabeça dele. E às vezes, a gente só vai descobrir no dia da prova. Quando ele escreve, ou que ele bota, que ele transfere o pensamento dele para algum lugar. Então, o ideal é que você estimule o aluno a ser ativo, que tenha participação. Não precisa ser durante a aula. Ele faz as anotações, você induz, né? Ó, pessoal, quem quiser perguntar, pode perguntar, mas quem não quiser perguntar durante a aula, faz a anotação e vem aqui depois, pergunta depois da aula. Entende? Mas o aluno que é muito quieto é mais difícil de lidar. Mas cada um tem o seu jeito. Né? Cada um tem o seu jeito. Por isso que atender a expectativa do adulto é diferente de atender a expectativa da criança, porque a criança não tem vergonha. Não, sim, sim. Eu estava Criança pensando... pergunta, né? Criança pergunta, levanta a mão, professor, professor, tal. O adulto não, o adulto, se puder, ele fica se escondendo pela cabeça do outro, assim, para você não perguntar nada para ele, entendeu?